Assim, pelo que eu observei na doutrina, certo? Na doutrina e em algumas discussões na própria jurisprudência, essa internacionalização, o que a doutrina fala, também o Amauri Mascaro, ele até traz essa discussão, de que a internacionalização do direito do trabalho é por conta da insuficiência de norma dentro do ordenamento jurídico. Até o doutor Gicael trouxe essa discussão lá, que de repente os juízes não querem utilizar, mas por conta dessa insuficiência, a importância da internacionalização acaba contribuindo com esse ordenamento jurídico. E também tem um outro ponto, que eu acredito ser muito relevante, porque com a globalização, o processo de globalização, com as relações trabalhistas cada vez mais amplas, mais ampliadas, numa dimensão mundial, ele acaba trazendo alguns conflitos, muitos conflitos que, de repente, o ordenamento doméstico ele não consegue solucionar. Ele não traz essa solução imediata, ou ele, de repente, não consegue vislumbrar uma solução imediata por conta exatamente dessa conexão internacional. Então, esses dois pontos eu acredito que sejam um dos pontos mais relevantes, não sei se conseguir responder. Não consigo. Aí eu tenho uma segunda pergunta, que é o seguinte: quais as diferenças elementares entre as convenções internacionais da OIT e os tratados internacionais de direito do trabalho? Bem, essa questão também observei lá. E as convenções, a construção das convenções, ela é feita por um processo dentro da OIT, discutida no plenário, certo? Existe uma convenção que ela é celebrada, mas diante de um plenário, diferente de um tratado. O tratado, como é que ele é construído? São dois estados, ou mais, certo? Um tratado bilateral ou multilateral. Né? Então, assim, a diferença básica desses dois dispositivos é que a convenção, ela tem atuação dentro de um plenário que integra lá a OIT, enquanto que os tratados, eles acabam trazendo essa celebração, ela ocorre por dois estados soberanos ou mais, né, que são os tratados multilaterais. Então, é basicamente isso. E a terceira pergunta, Roberto, é o seguinte: existe um princípio básico e fundamental que reside a organização e a ação da OIT. Qual seria esse? Ele fala em duas questões, né, da OIT. Ele fala sobre a ação, não é isso? Ação, e no caso, o princípio, né, o princípio básico e fundamental que preside a organização. Certo. A gente observa que está falando de uma ação e de como preside. Esse princípio que eu observei, tanto no Goldinho e acho que o Amauri, ele trata até um pouco mais, que é o princípio tripartite. Por que esse princípio tripartite? Ele fala que nas relações, quanto das celebrações dessas convenções ou desses tratados, integrarão essas discussões no plenário aqueles representantes, os delegados das empresas, certo? Dos governos e também dos trabalhadores. Ou seja, a gente está falando em 3 organizações. Estamos falando em 3 representações. E por que isso? Qual a relevância disso? Isso aí é exatamente para que esses direitos que estão sendo construídos no âmbito da OIT, eles não tenham, de repente, eles tenham um equilíbrio, para que esses direitos eles possam estar equalizados, visando o interesse tanto do empregador como dos governos, que posteriormente vão ter que trazer essa construção normativa para o ordenamento doméstico, e aí ele precisa dessa representação. Então, esse princípio tripartite, ele fala exatamente disso, que são 3 representações de cada camada da sociedade, nesse caso. E a última pergunta: o que é o Conselho de Administração da OIT? Esse tema aí, eu até tive que ler hoje esse tema. Por quê? Porque um colega, eu estava com receio de que o colega não viesse, e olha que meu sentimento acabou, né, sendo verdadeiro. E aí eu acabei estudando um pouco do tema
que o colega ia trazer para vocês, porque ele ia trazer a estrutura organizacional da OIT. Só que, com receio, eu acabei estudando isso. Então, esse conselho da OIT, ele é exatamente, ele é que vai tratar da questão orçamentária, organizacional, é uma direção, ele trata dessas questões de orçamento e de discussões relacionadas ao corpo diretivo. Ele atua exatamente nesse âmbito. Eu espero ter... Mas a Você pode quebrar. Palmas aí pros meninos.